E aí, trabalhadores, beleza? Bom, aqui quem está falando é o Will, tenho 31 anos, sou engenheiro, investidor já fazem 4 anos e vim aqui trazer mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar de um tipo de renda variável, que são os FIIs. E o que são os FIIs? E quais suas vantagens e suas desvantagens? Eles são fundos de investimentos imobiliários, eles acabam sendo um pouco comparados com investimento em imóveis. Mas aqui eu vou trazer para vocês as vantagens e desvantagens e as diferenças de investir em imóveis e diretamente em FIIs. Bom, como eu já me adiantei, os fundos imobiliários é um tipo de renda variável. Tá, beleza. E aí você fala, e aí, Will, tá bom, é um tipo de renda variável, ele investe em imóveis, mas como assim? Então, basicamente, os FIIs são compostos por grupos de investidores, onde os investidores compram parte do fundo com o seu dinheiro e recebem em retorno os aluguéis desse fundo. Os FIIs têm por obrigação pagar de aluguéis semestralmente 95% dos lucros líquidos, tá? Então, dentro dos FIIs, a gente vai ver lá para frente também, os FIIs têm uma taxa de administração, taxa de gestão, tudo, que são retirados direto dos aluguéis e os aluguéis líquidos são pagos até 95% para os cotistas. Os cotistas são os grupos de investidores que investem no fundo. Vamos falar um pouco da estrutura dos FIIs. Então a gente tem os cotistas, como eu já adiantei, né? Os cotistas somos nós que vamos investir no FII, então nós somos donos de uma parte do fundo e a gente recebe um aluguel, uma participação, que são os dividendos, os proventos desses fundos, proporcional ao tamanho da parte que nós temos. E a gente tem um administrador, a gente acaba contratando um administrador, ele é o administrador do fundo, que basicamente é o quê? O administrador é um representante legal dos cotistas, onde a responsabilidade dele é fazer a gestão dos ativos, contabilidade, cuidar dos resultados, cuidar dos relatórios. Geralmente, os administradores, em grande maioria dos fundos, eles acabam terceirizando a gestão do fundo para um gestor profissional. Aqui no caso, a gente tem a gestora, ela é responsável por fazer a gestão do fundo, somente fazer a gestão dos ativos. As demais atividades fica com o administrador. A gente vai acabar vendo, quando você começar a estudar os fundos imobiliários, eu trazer aqui no canal para mostrar para vocês, que muitas vezes o administrador é uma empresa e a gestora é de outra empresa. Isso é bem comum, não tem problema nenhum, pois a gente está tendo os melhores profissionais envolvendo a parte administrativa e a parte de gestão. Então, vai basicamente de nós estudarmos qual a melhor gestora, o fundo, e mais para frente aqui eu vou trazer para vocês esse ponto. Falando um pouco dos FIIs, basicamente todos os FIIs ele tem um regulamento, tá? E aí você vai me perguntar o que seria o regulamento. O regulamento é o seguinte, vai descrever tudo o que é o FII, quem é o administrador do FII, quem é a gestora, se tiver gestora, quais são as suas taxas, se tem taxa de administração, se tem taxa de gestão, quanto que é essas taxas, quanto que é a porcentagem, ela é baseada no quê. A gente tem a política de investimento, que é como e onde podem investir, quais as suas características desses investimentos, qual é o tipo de gestão, se é uma gestão ativa, se é uma gestão passiva. No caso da gestão ativa, o gestor tem total autonomia para fazer mudanças no portfólio. Óbvio que tudo ele tem que comunicar por fatos relevantes, mas mais lá para frente no canal vou trazer para vocês mais detalhes sobre isso. A gestão passiva basicamente é a parte que ele cuida dos imóveis passivamente, ele não toma nenhuma frente, ação em alguns pontos. Tem os segmentos de qual o fundo pode investir, tem sobre shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, entre outros. E vale ressaltar que é sempre bom buscar informação no site do RI, que é o site de relação com o investidor do fundo, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês alguns sites que eu utilizo para olhar algumas informações dos FIIs, sem ser no site de relacionamento com o investidor. Porém, esses sites são extremamente confiáveis e eles puxam as informações de lá. Aqui eu vou falar um pouco dos três tipos de fundos imobiliários. Então, a gente tem os fundos imobiliários de tijolo, de papel e de fundos de fundos. Os de tijolo, basicamente, ele investe em imóveis físicos, por exemplo, prédios, galpões logísticos ou industriais, shoppings, residenciais, lajes corporativas, que são escritórios. A gente também tem os FIIs de papéis, onde eles investem basicamente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, então, que são recebíveis futuros.
Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que o fundo compra um CRI de um shopping, pagando hoje 1 milhão para esse shopping, com a garantia de que ele vai receber 1,5 milhão de aluguel lá na frente, pagos em X anos. Então ele vai ter um ganho em cima disso, ele acaba emprestando o dinheiro para o shopping, com a garantia de que ele vai receber no futuro, parcelado em aluguéis, um montante maior. E tem as LCIs, que são as letras de créditos imobiliários, onde o fundo recebe dos bancões essa parte. Geralmente os fundos, até os fundos de tijolo e de papel, eles podem utilizar o LCIs para é uma maneira de não deixar o dinheiro parado dentro do fundo, o dinheiro vai estar rendendo até que ele seja alocado em algum investimento. E tem os fundos de fundos, onde basicamente eles compram cotas de outros FIIs e eles não ganham somente com os aluguéis, eles podem ter ganhos também a partir da compra e venda das cotas. Então ele compra num valor mais baixo, vende num valor mais alto e acaba distribuindo esse rendimento aos cotistas. Bom, bora falar das vantagens e desvantagens dos FIIs versus os imóveis. Lembrando que nós estamos olhando somente o lado financeiro, sem colocar na conta o sonho do imóvel próprio, tá? Então, trata-se só da minha opinião e a sua opinião pode ser diferente e eu respeito. Vamos falar um pouco então desse lado financeiro, das vantagens e desvantagens. Eu fiz aqui ao lado aqui a gente tem a legenda, né? Onde o verde vale 1 ponto, o amarelo vale meio ponto e o vermelho vale 0. Então, basicamente, eu coloquei aqui 8 características para a gente fazer o comparativo. Olhando para o lado de investimento, você consegue investir em FIIs com pouco dinheiro. Fazendo um aporte, tem FIIs de R$ 10, R$ 11, até FIIs de 100, 1.000. Agora, olhando para imóveis, a gente sabe que é um valor elevado. Hoje você não consegue comprar um apartamento que vai te trazer uma renda ok com R$ 100, R$ 200, nem com R$ 20.000. Então você tem que despender um valor muito alto, você tem que juntar esse valor para conseguir. Já nos FIIs você consegue comprando de cota em cota todos os meses. Tem o lado da gestão, onde nos FIIs a gente tem uma gestão profissional. Aqui nos imóveis eu coloquei um amarelo, pois você pode fazer a gestão você pessoalmente, então você tem toda a dor de cabeça, ou você contratar uma imobiliária que seria um lado profissional, porém ele tem um custo por esse trabalho. Aí você pode estar falando, pô, Will, mas também nos FIIs o profissional a gente está pagando. Sim, ele já está sendo descontado, você recebe os aluguéis líquidos. Então você consegue, na hora de analisar o FII, já saber sobre suas taxas da gestão e entender se é ok para você. Eu não vejo problema em pagar uma taxa para isso, pois a gente está olhando direto a qualidade do FII pensando no longo prazo. Sempre foco no longo prazo, pessoal. Olhando aqui a característica de liquidez, nos FIIs a gente tem uma liquidez elevada, ou seja, se você precisar vender uma parte das cotas dos FIIs que você tem uma liquidez e no máximo até 3 dias úteis você tem esse dinheiro na sua mão para precisar usar da maneira que você quiser. Já com os imóveis, você tem que anunciar o seu imóvel, tem que achar um comprador, muitas vezes envolve um intermediário para vender isso, ou cobra, ou você tem que pagar para fazer anúncio, etc. Então, ele é bem mais complicado para você ter essa liquidez. Vamos comparar agora o imposto sobre o aluguel. Nos FIIs, até o momento que eu gravo esse vídeo, os FIIs são isentos de imposto sobre os aluguéis. Já os imóveis, o imposto é de 27,5%. Falando sobre o imposto de venda. Nos FIIs, todo o lucro que você tiver de venda, você vai pagar 20% sobre o lucro. Exemplo, se você comprou um FII a R$ 100 e você vendeu a 110, você vai ter que pagar R$ 2. Lá para frente no canal eu posso fazer um vídeo para vocês explicando como fazer todo esse processo sobre a venda dos FIIs e não ter nenhum problema no seu imposto de renda no que vem, tá? Não tem problema nenhum, é um movimento super simples, já tem vários conteúdos hoje ensinando isso, eu vou fazer um vídeo para vocês bem básico falando como funciona. Lembrando que você só vai pagar isso se você vender a sua cota com lucro. Com investimento para longo prazo, a intenção é a gente não vender essas cotas, não ficar comprando e vendendo. Ficar aqui no crescimento do patrimônio e mês a mês ir aumentando os aluguéis recebidos desses FIIs. Falando um pouco dos imóveis, você tem o imposto de venda também. Ele é de 15%, ele é menor do que o FII, por isso que ele está verdinho comparado ao FII. E considerando um imóvel abaixo de 5 milhões. Quando você vende um imóvel acima de 5 milhões, essa porcentagem vai aumentando e pode chegar até 20% ou até mais que isso, dependendo do valor do imóvel. Falando sobre o padrão do imóvel, geralmente os FIIs é de alto padrão, imóveis AAA, em localizações excelentes.
Falando dos imóveis, a gente pode ter padrões alto, médio ou baixo, então por isso uma nota amarela, pois dependendo muito da região ou da qualidade do imóvel, como é que ele vai estar. Lembrando que nos FIIs, geralmente, com uma boa gestora, eles estão sempre fazendo a manutenção adequada, então dificilmente você vai ver algum FII sob uma boa gestão meio acabado, vamos dizer assim. Falando sobre a diversificação, os FIIs eles são multi. Você tem FIIs monoimóveis, mas vou explicar um pouquinho mais para frente. Já olhando para imóveis, geralmente quando você compra um imóvel, você está comprando um monoimóvel. Você pode ter mais de um imóvel, porém o imóvel em si ele é um mono, ele é somente um. Ah, tá bom, Will, mas eu tenho uma casa que são 3 casas dentro dela. Ok, mas ela ainda não deixa de ser uma única residência. Então qualquer problema em um pode dar problema nas outras casas, etc. Aqui nos FIIs a gente já está falando que ele tem várias casas, ou vários prédios, ou vários galpões logísticos, ou várias participações dentro de shopping. Então ele é um multi. E por último, a maneira de investir. Nos FIIs a gente investe através de cota. Então a gente diz que o cotista é a pessoa que compra uma cota do fundo. Então você compra uma parte desse fundo. Já nos imóveis você tem que ter a escritura, onde você vai ser dono do imóvel e você pode fazer o usufruto do imóvel. Já no FII você não pode fazer o usufruto. Você não pode chegar num galpão logístico que faz parte do teu FII e simplesmente entrar nesse galpão logístico. Ele tem todas as regras. Já no imóvel você tem o poder de usufruto dele, então você pode entrar a qualquer momento no teu imóvel. Então, fechando aqui a comparação, nos FIIs, na minha opinião, teve um 7,5 de 8 e já para imóveis a gente teve um 2,5 de 8. Lembrando que nós estamos aqui olhando somente para o lado financeiro, sem colocar na conta o sonho do imóvel próprio que a grande maioria dos brasileiros tem. E aí aqui outro ponto que nós vamos olhar é como controlar os riscos dos FIIs. Isso é extremamente importante, controlar os riscos, pois nós estamos pensando em investimento para longo prazo, então nós estamos falando aqui de mês a mês que nós vamos comprar cotas novas dos FIIs, então daqui 10, 15, 20 anos nós vamos ter um patrimônio grande dentro desses FIIs, então temos a ideia de diminuir os riscos para não sofrer nenhum problema lá na frente. Eu vou falar como eu faço análise para controlar os riscos dos FIIs. Eu começo analisando pela gestora dos fundos. Então, se você entrar nos sites que eu vou colocar aqui embaixo, você vai conseguir olhar quais são as gestoras dos fundos e buscar no Google sobre a gestora. Tem gestoras grandes como a Red, como a XP e outras gestoras que vêm fazendo um bom trabalho, então dá para a gente analisar elas já para diminuir um pouco o risco. O segundo ponto é diversificar em FIIs de setores diferentes. Então, exemplo, investir em shoppings, investir em galpões logísticos, investir em lajes corporativas, investir em FIIs de papel e também investir em FIIs que são multi. E aí você me pergunta, como assim, Will? Multi. Então ele seria multimóveis, ou seja, ele tem mais de um imóvel, então aqui igual na imagem representando, ele não tem somente um prédio, ele tem vários prédios. A gente também tem multi-região, ele pode ter imóveis em diferentes estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, etc. E o outro ponto multi seria multi-inquilinos. Então, imagina o fundo que ele tem uns 10 prédios e cada prédio é de um inquilino, ou seja, então ele tem 10% para cada inquilino dentro do fundo. Agora vamos supor o mesmo fundo com 10 prédios, onde 5 prédios estão alugados para o mesmo inquilino. Então o risco do fundo é enorme, pois 50% dele está na mão de um único inquilino. Então vamos pensar numa negociação. Como o fundo vai negociar uma renovação de aluguel com esse inquilino, podendo sofrer uma ameaça dele sair ou fazer alguma coisa diferente, e com isso o poder de negociação dele é menor, pois qualquer movimentação do inquilino vai gerar algum impacto grande dentro do fundo. Já no primeiro cenário, que eu comentei, onde dos 10 imóveis tem 10 inquilinos, qualquer movimentação brusca de algum inquilino, ele vai afetar 10% do imóvel, que ele pode remanejar de alguma maneira diferente. E aí, com isso, juntando esses 3 pontos, a gente consegue minimizar os riscos. Óbvio, a gente está falando de renda variável, então o risco não é zero, porém, os FIIs, diferente das ações, ele tem uma oscilação menor no valor da sua cota. E também tem o lado dos FIIs pagarem aluguéis mensais. Eles são obrigados a pagar semestralmente, mas geralmente no Brasil é comum eles pagarem mensalmente o aluguel.
Então, todo mês você vai ver o aluguel caindo ali na sua conta, podendo pegar ele para reinvestir ou utilizar da maneira que você achar melhor. Sugestão minha é continuar reinvestindo, pois aí você consegue ver o efeito bola de neve no teu patrimônio. E falando em minimizar os riscos, eu trago um exemplo que é o que nós estamos vivendo agora. Na pandemia, onde os shoppings ficaram fechados, e eu tenho parte da minha carteira investida em FIIs de shoppings, a gente chegou a ver esse ano o valor da cota caindo próximo de 40%, 50% lá em março, que foi o início da pandemia. Porém, eles já retomaram boa parte disso, mas ainda não retomaram 100%, porque nós ainda temos restrições, dentro dos shoppings sendo muito afetados em relação à redução de aluguel, vacância física e vacância financeira. Basicamente, a vacância física é quando o inquilino sai do imóvel, deixa de alugar ele, e por consequência vem a vacância financeira também, que ele não, o fundo não vai receber o aluguel desse imóvel por ele estar vago. Ou tem casos que somente existe a vacância financeira, que é quando o inquilino atrasa o pagamento do aluguel. Porém, como eu falei anteriormente, isso é tranquilo, a gente não tem dor de cabeça nenhuma com isso, pois tem um administrador responsável por cuidar disso e resolver da melhor maneira possível. E aí, voltando, falando sobre o impacto que os shoppings tiveram durante essa pandemia, a gente tem em contrapartida os galpões logísticos, que eles não pararam nessa pandemia e, pelo contrário, até se intensificaram devido às vendas online. Então, está aí a importância de diversificar em setores diferentes. Bom, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, que eu vou trazer mais conteúdo para vocês aqui. Muito obrigado.